lá, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos dar continuidade àquilo que nós ministramos na semana passada. Capítulo 7, versículo 13 em diante. Vamos ler agora todo o trecho até praticamente o final do capítulo. Vamos ler todo o trecho. Vamos lá, então. Jesus disse: entre pela porta estreita, versículo 13. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda boa árvore dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelo que os seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te agradecemos pela porção da tua palavra. Agora ministra aos nossos corações, Senhor amado, segundo o teu Espírito, Senhor. Teu Espírito possa conduzir toda a palavra que vai ser dita agora, e que tudo seja dito para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, no domingo passado foi ceia, e nós falamos sobre as duas portas e os dois caminhos. A porta estreita e o caminho estreito, a porta larga e o caminho largo. E Jesus, ele ordena aqui no versículo 3, ele diz: entrem pela porta estreita. Ou seja, o caminho de Deus é o caminho da porta estreita. É entrar na porta estreita para entrar no caminho estreito. Então, não é na porta larga, nem tampouco no caminho largo. Nós somos chamados para entrar na porta estreita. E claro que, quando eu falei no domingo passado, isso não significa que a gente tinha... Eu até falei do quadro que a gente tinha na época, que era um ícone, né? Os dois caminhos. O nome do quadro era Os Dois Caminhos. Aí tinha lá o caminho estreito aqui, um pouquinho de gente, e tinha um caminho largo aqui, multidão de gente entrando na porta larga, um pequeno grupo entrando pela porta estreita. E a gente tinha, assim, vários comportamentos, assim, o lado de cá era boate, era era não sei o quê, e o outro de cá era igreja, não sei o quê, dando essa ideia mais comportamental. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que a porta estreita é aquela porta que a gente tem que negar-se a si mesmo. É a porta que não é larga porque não cabe o nosso ego. É a porta que vai para a vontade de Deus. E mesmo que ele vai dizer isso, né? Ele vai dizer que
no versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a vontade de Deus, a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, a porta estreita é quando eu me nego a mim mesmo e tomo como sentido de vida, como propósito de vida, fazer a vontade de Deus. Essa é a porta estreita. Porque negar-se a si mesmo é uma coisa tão antinatural para nós, seres humanos, porque nós fomos degenerados pelo pecado. Nós saímos do Éden de forma degenerada, preparados para fazermos a nossa vontade e, dessa forma, fazer a vontade do inimigo. E Paulo vai explicar isso lá em Efésios capítulo 2. Diz assim, olha, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados e vocês faziam a vontade do dominador deste mundo. Isso é que Paulo diz. Mas ele vai dizer, vocês agora ressuscitaram com Cristo, tá certo? Vocês ressuscitaram com Cristo e vocês agora são uma nova criação em Cristo Jesus para fazer boas obras. Então, essa porta estreita é a porta do novo nascimento, que a gente pode fazer uma conexão com aquilo que Jesus falou para Nicodemo. Né? Ele disse, olha, para entrar no reino dos céus, precisa nascer de novo. Para entrar neste mundo, a gente nasce, e o Nicodemo entendeu isso e até pensou que teria que nascer novamente. E Jesus disse, não é nascer da carne nem do sangue, mas nascer da água e do Espírito. É diferente. É um novo nascimento. A porta larga, todos nós entramos. Entramos neste mundo e já entramos marcados pelo pecado. Já somos pecadores no momento que nascemos. Tá certo? Todos foram. Então, assim, Paulo vai dizer, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então, quando nós entramos pela porta do nascimento físico neste mundo, nós entramos na porta larga, todos nós entramos nessa porta larga. Agora, no caminhar dessa porta larga, você pode escolher outro caminho. E essa é a verdade, você pode escolher o caminho estreito. E qual é o caminho estreito? É o caminho do novo nascimento. E qual é a marca desse novo caminho? É negar-se a mim mesmo e fazer a vontade do Pai. E eu disse que o caminho largo, muitas vezes a gente está querendo, a gente entra pela porta estreita, mas quer caminhar pelo caminho largo. Muitas vezes nós pensamos assim, não, quem entra pela porta estreita tem que caminhar no caminho estreito. Mas muitas vezes nós queremos continuar caminhando no caminho largo. E qual é o perigo do caminho largo? Primeiro que é o caminho que nos leva à zona de conforto. Vale tudo, estamos ali tranquilos, né? E eu não vou repetir o que eu falei no domingo passado, mas foram esses 3 pontos. É a zona de conforto, é uma falsa sensação de segurança e causa sonolência, né? Dormência espiritual. E Jesus agora vai continuar fechando o quê? Fechando o Sermão do Monte, né? Que ele está fechando agora, capítulo 5, 6 e 7. Ele vai fechar agora dizendo o seguinte, ele vai dizer, cuidado com os falsos profetas. E o que é que Jesus está explicando aqui agora? Jesus disse, olha, quando você entrar na porta estreita, porque ele mandou entrar, quando você entrar na porta estreita, você tem que estar de olho, você tem que estar vigiado, você tem que ser esperto. E você não pode se enganar, você não pode ser enganado, você não pode deixar de ser, você precisa discernir o caminho que você está caminhando. E você vai encontrar falsos profetas. E você precisa saber discernir quem são esses falsos profetas. Ele está dizendo isso aqui, porque você vai encontrar, o inimigo faz isso. E o que é que Jesus está dizendo, em primeiro lugar, quando ele fala dos falsos profetas, que fala da árvore que dá bom fruto e da árvore que dá fruto ruim. Ele está dizendo o seguinte, não julguem pela performance das coisas. Não julgue pela performance. Porque essas pessoas, esses falsos profetas, eles impressionam. Sim ou não? Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Jesus disse assim, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que me fazem a vontade do meu Pai. Muitos dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos no teu nome?
Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Interessante, porque talvez a gente possa pensar assim, olha, a porta estreita, o caminho da igreja, o caminho de Cristo, é o caminho onde há milagres, onde as coisas acontecem, onde demônios são expulsos. E Jesus está dizendo, não se entusiasmem e não se referenciem por resultados. Não são os resultados dessas pessoas que nós vamos olhar. E Jesus disse, olha, a maneira, o critério de avaliar não são os resultados, mas nós fazemos isso, irmãos. Quantas vezes na Assembleia de Deus nós fazemos isso? Ah, essa pessoa é de Deus, essa pessoa porque ela profetiza, porque ela faz isso, porque ela ora, batiza no Espírito Santo. E o que Jesus está dizendo? Não se impressione com esse tipo de pessoa. Antes, o que é que você precisa fazer? Precisa verificar que fruto estão produzindo. Que fruto estão produzindo. Então, o caminho que nós muitas vezes avaliamos na nossa vida espiritual é o caminho da performance, é o caminho do resultado, não é? E normalmente o resultado que nos beneficia, o resultado que nos dá, que nos alegra, que nós chamamos de bênção, não é verdade? Nós chamamos de bênção e muitas vezes nós nem olhamos. Parece que a gente usa aquela política lá aquele político Paulo Maluf, que ele dizia, rouba, mas faz. Rouba, mas faz. Como se fosse assim, fez, está tudo bem, não interessa o que está fazendo. Se está roubando, não tem problema, mas está fazendo. E muitas vezes a gente está nessa coisa. E a gente julga a igreja, as igrejas, a gente julga hoje pela performance da igreja. Pela performance da igreja. E aí, Jesus está dizendo, olha, não olhe para o que eles estão fazendo. Não olhe para o resultado. Mas veja que frutos eles apresentam. Então, a primeira coisa, a gente não pode julgar pela performance. A segunda coisa que Jesus vai dizer é que ele, quando diz aqui das casas, ele fala de duas casas. Uma casa que está sobre a rocha e uma casa que está sobre a areia. Você olhando de longe, você não vê a estrutura da casa, simplesmente você está vendo a casa. Entenderam? Então uma casa aqui, vamos dizer que tem uma casa aqui e outra casa ali. E o que é que a gente faz? A gente olha as duas casas assim, pô, beleza, as casas são boas, maravilhosas. E aí a gente começa a julgar pelas aparências. Certo? Pela aparência. Ó, que bom, olha assim, as casas são bonitas, bem feitas. E a gente não vê a estrutura da casa. A estrutura. Onde está fundamentada aquela casa? E nós nos enganamos pela aparência das coisas. Então, a primeira coisa é a performance, nos engana, os resultados e também a aparência das coisas. Mas isso é desde o Éden. Olha o que está lá escrito. Vamos ver lá em Gênesis capítulo 3. Vamos ler Gênesis capítulo 3. Vamos ler do versículo 2 ao 6. Desde o Éden que nós fomos reprogramados para fazermos os nossos julgamentos dessa forma. Usando a performance, o resultado, e usando o quê? A aparência das coisas. E nós nos encantamos com as aparências. Vamos lá. A mulher respondeu à serpente. Você sabe que Gênesis capítulo 3 fala da queda do homem. A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Olha, a ordem de Deus foi nem tocar, quanto mais comer. Nem toque nele, do contrário vocês morrerão. E o que a serpente vai responder? A serpente disse: certamente não morrerão. Ou seja, colocou em dúvida o quê? A palavra de Deus. Essa é a primeira coisa que a serpente faz: colocar em dúvida a palavra de Deus, jogar dúvida na sua cabeça. Foi assim com Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma estes pães, essas pedras em pães. Se tu és, Jesus já tinha acabado de ser batizado ali
lá no Jordão, e uma voz, uma pomba desceu sobre ele, e a voz disse: este é o meu filho amado, em quem tenho me alegrado. E o diabo vem agora com a dúvida. Vem com a dúvida, dizer para Jesus assim: se tu és, ou seja, jogando a dúvida, a mesma estratégia que ele coloca aqui. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí já botou uma mentira. Aí o versículo 6, que aqui eu quero que deixe aí. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e comeu. Onde está a aparência e onde está a performance nesse versículo? A aparência está quando a mulher viu a árvore que era boa para alimento e atraente aos olhos. Atraente aos olhos. O diabo sempre vai entrar com a sua mensagem nas nossas vidas, pelos nossos sentidos, pela audição, pela visão, pelo tato. É aí que ele entra. Deus entra pelo nosso espírito. Porque a Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E onde está a performance? E desejava para obter dela sabedoria. Ela vai te dar um resultado. Se você comer este fruto, você vai ter um resultado. Você vai adquirir sabedoria, você vai ter discernimento e você vai ser igualzinho a ele. Esta sempre a artimanha do inimigo. E é isso que Jesus está dizendo. Não julguem pelos resultados que vocês estão vendo. Não julguem pelo que aparenta ser. Não façam isso. Aliás, Paulo recomenda isso muito bem. Olha o que ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Olha o que Paulo diz. Paulo vai dizer para a igreja de Corinto: vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido do que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como pertence a Cristo, nós também pertencemos. Por que Paulo disse isso para a igreja? Porque a igreja vivia pela performance e pela aparência. A igreja se entusiasmava aqueles oradores, aqueles falsos profetas, falsos apóstolos, que tinha uma eloquência, uma retórica magnífica, e a igreja se encantava com aquilo. Olhava para aquele discurso e se encantava. E a palavra de Paulo não era uma palavra muito legal para eles. Eles se encantavam pela a postura daqueles homens que discursavam. Eram formados e tinham uma retórica extremamente aguçada, aperfeiçoada, e o que aparecia mais, a maneira de levar o evangelho era através da retórica. E Paulo bate com isso. Olha o que ele diz nesse mesmo capítulo 10, no versículo 10. Olha, é Paulo dizendo: pois alguns dizem, as cartas deles não são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona. E o seu discurso é desprezível. Olha só, a aparência de Paulo não era como a aparência daqueles apóstolos impostados, bonitos. Aliás, Paulo era, pela tradição, era até feinho, era um cearensezinho baixinho, carequinha, vesgo, até de perninha torta. Era assim a aparência de Paulo. E Paulo, quando chegava para falar, não impressionava. Você já viu como essas pessoas, esses pastores, essas coisas, eles entram no púlpito e entram com uma performance, muito a apresentação pessoal, aquela apresentação. Imagina, o pastor Botelho, cearencinho, cabeça chata, não tem como competir com essas pessoas. Não tem.
Tá certo? Então, é isso que Paulo está dizendo. Vocês me veem pela aparência. E vocês me julgam que a minha palavra é desprezível. Porque o meu discurso é outro. E Paulo vai dizer isso lá no capítulo 2, de 1 Coríntios, capítulo 2, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Olha o que ele diz. Eu mesmo, quando estive entre vocês, não fui anunciar o mistério de Deus a vocês com superioridade de discurso e sabedoria. A palavra superioridade de discurso aqui é oratória. É a pessoa que fala bonito, que tem postura para falar. Paulo diz assim, eu não cheguei como esses apóstolos. E eu também não cheguei com uma sabedoria segundo este mundo. Mas é o que ele vai dizer, versículo 2. Pois decidi não saber nada enquanto estivesse entre vocês, exceto Jesus Cristo e este crucificado. E é o que Paulo vai dizer mais no versículo 3. Foi com fraqueza. Olha o que Paulo está dizendo. Foi com fraqueza. Eu não vim com postura de um grande homem. Eu não vim com postura com um grande orador. Eu não quis impressionar ninguém. E vocês julgam pela aparência. Eu vim com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Vocês estão entendendo, queridos? E assim, pastor, e o que isso tem a ver com a gente? Muito. Porque nós continuamos uns mesmos. Então a gente olha para, por exemplo, a gente olha para a igreja e a gente tem a impressão, a igreja hoje, por exemplo, para nós, uma igreja boa é a igreja que tem estética, que tem presença, que aparenta poder, que aparenta alguma coisa, que tem pessoas que têm essa performance do coaching, que tem uma palavra boa para lhe massagear o ego, para lhe trazer uma palavra que lhe ponha, lhe dê motivação para viver, mas que nunca vai contestar o seu estado espiritual, que nunca vai lhe mostrar como você está. É uma palavra que massageia o ego, que infla o ego, mas nunca vai ser uma palavra para contestar a sua posição espiritual. E nós estamos encantados com isso. E nós vamos para igrejas que são verdadeiros shoppings. E a gente tem que ter cuidado de não entrar nessa onda. Outro dia eu estava vendo aquelas propagandas que tem nas redes sociais, e o cara diz assim, olha, você precisa aprender a encher a sua igreja. E aí você tem todo um mecanismo, tem todo um procedimento para você colocar. Você precisa botar uma cafeteria dentro da igreja, você precisa colocar uma área de lazer boa dentro da igreja, uma lanchonete maravilhosa na igreja. Você tem que atrair as pessoas dessa forma. Você tem que ter uma mensagem que põe as pessoas para cima, que as pessoas saiam daqui cheias de si. Porque na realidade essas mensagens só servem para as pessoas saírem cheias de si, e nunca para olharem para dentro de si. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nunca essas mensagens levarão para que as pessoas se examinem a elas mesmas. E Paulo está dizendo isso. A igreja de Coríntios era uma igreja assim. E sabe, queridos, não é assim que Jesus vê. Não é dessa forma que Jesus vê. Jesus vê de outra forma. Por exemplo, bote aí Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Jesus está falando para a igreja de Esmirna. Ele diz assim, conheço as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é o quê? Rico. Performance daquela igreja. Ela não tinha dinheiro. Era uma igreja pequena, talvez, uma igreja pobre. Não era como a igreja de Laodiceia, rica, abastada, cheia de talentos. Gente, aos olhos das pessoas, ela era uma igreja pobre, uma igreja que tinha pobreza. Mas aos olhos de Jesus,
Era uma igreja rica. Ela não se ligava na performance deste mundo. Ela não buscava. Queridos, eu não estou batendo na estética, eu acho que tem que ter. Mas quando isso passa a ser o carro-chefe da igreja, que você precisa fazer dessa forma, que o louvor tem que ser daquele jeito, que o pastor tem que se vestir daquele jeito, e tem que fazer assim, e criar essa performance para poder atrair as pessoas, nós não estamos no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que a gente vai melhorar, claro que a gente vai fazer o templo, claro que a gente vai botar um espaço legal para a gente, mas isso não é o principal. Essa não é a minha preocupação, nem da igreja, nem dos pastores. A nossa preocupação é que cada um de nós possa crescer na vocação em Cristo Jesus e possa crescer na unidade do Espírito. É isso que nos preocupa, é isso que é a igreja bonita. E Jesus sabe. E Jesus, aquele que conhece as obras, Jesus conhece as nossas obras e conhece as obras da igreja, conhece o coração da igreja, conhece o nosso coração e aquilo que desejamos verdadeiramente. E o que eu estou ministrando aqui nesta noite é para dizer a você que não se encante com a performance. Não olhe para resultados, olhe para frutos. Veja que a igreja, o que você está produzindo. Eu não quero o resultado dessa igreja, eu não quero que a gente tenha aqui um templo suntuoso, não estou preocupado com isso, eu não estou preocupado que tenha 3 milhões no banco da igreja, no banco para a igreja, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado que tenham pessoas aqui que estejam caminhando no caminho estreito, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, levando a palavra de Deus no seu coração, fortalecendo a sua alma pelo Espírito de Deus. Não é o resultado. Eu não quero o seu resultado, eu quero o seu fruto. Jesus não quer o nosso resultado, Jesus quer o nosso fruto. Nós somos ativistas e muitas vezes queremos apresentar resultados para Jesus. Ah, Senhor, eu orei tanto. Ah, Senhor, eu leio a Bíblia. Ah, Senhor, eu sou tão dedicado à tua casa. Ah, Senhor, eu faço isso. Ah, Senhor, eu faço aquilo. Fruto fala daquilo que nós somos e não daquilo que nós fazemos. Agora, quem é, faz. Quem é, faz. O fruto, aquele que produz fruto, faz. Porque o fruto aparece, sim ou não? O fruto aparece. O fruto não aparece? E o fruto é alguma coisa que identifica o quê? A árvore. Jesus mesmo está dizendo assim, a árvore ruim produz o quê? Fruto ruim. A árvore boa produz fruto bom. E o que é que Jesus está dizendo? O fruto caracteriza a árvore. Sim ou não? O fruto caracteriza a árvore. Quem somos? Qual é a nossa árvore? Nós somos a videira, irmão. Jesus é a videira e nós fomos enxertados nessa videira. Aleluia. Jesus diz, aquele que não dá frutos, aquele galho que não der fruto, o que é que tem que ser feito? Cortado e jogado fora. O que Jesus espera de mim e de você não é o resultado da sua vida, mas fruto. Agora, se você produz fruto, você vai evangelizar com o coração. Se você produz fruto, você vai se congregar na sua igreja e vai viver a sua igreja, porque isso você é. Você não faz. Pelo que você é. Eu fico interessado, muito cuidado isso, porque as pessoas dizem assim, quando a pessoa apenas faz, qual é o problema dessa pessoa que só faz? É que ela vai se cansar. E eu na minha vida pastoral, eu encontro pessoas assim, eu já fiz muito, pastor, eu já fiz muito. Não é isso que Jesus está querendo saber, o quanto você fez. Jesus não vai fazer uma contabilidade de quanto você fez. Ele quer saber se você é fruto dele. Se você é um fruto que foi produzido pela árvore boa, que é o reino de Deus. Porque quando Jesus disse a árvore boa, a árvore ruim, a árvore boa que seria? Dentro do contexto que Jesus está falando aqui. O reino. Qual é o caminho? Qual é o caminho? O caminho é estreito, que representa o quê? O reino de Deus.
A porta estreita, o reino de Deus. A árvore boa, o reino de Deus. A casa sobre a rocha, o reino de Deus. É o reino de Deus. Então, queridos, o convite hoje é para que a gente não se encante com aparência, nem resultados. Nem resultados. Não interessa se você ter uma igreja de 3.000 pessoas, mas são 3.000 consumidores. Não são discípulos de Jesus. Eu acho que o mais importante aqui é que cada um de nós... Aliás, Jesus nunca se preocupou com quantidade. Porque o diabo disse assim, olha, você tem um caminho legal. Você vai fazer sucesso de primeiro, o resultado vai ser maravilhoso. Jesus disse, o diabo chegou para Jesus e disse, olha, faz o seguinte, está vendo ali o pináculo do templo? É o ponto mais alto, mais estratégico. O templo era, vamos dizer assim, era o centro de Jerusalém, em todos os aspectos. Quando as pessoas chegavam em Jerusalém, a primeira coisa que avistava era o templo, de longe. É como se você vem lá de Taguatinga, lá do Plano Piloto, aí você olha lá e você vê Águas Claras. É a coisa que você vê logo, por causa dos prédios. Não é verdade? E aí, no tempo de Jesus, quando se entrava em Jerusalém, o ponto central, referencial de tudo, era o templo. E o diabo disse, olha, vamos fazer o seguinte, você vai ter muita gente com você na primeira. Basta fazer isso. Você vai ter tanto sucesso, que você vai juntar multidões. E aí, o que você vai fazer? Você sobe no pináculo do templo, na parte mais alta, e você se joga de lá. Olha que lindo. Já pensou isso? Se joga de lá. E você vai, os anjos, aí ele usa a palavra, o Pai vai dar ordem aos seus anjos para que lhe sustente. E você vem com um paraquedas angelical. Só, ó, descendo bem devagarzinho. Quando você chegar no chão, a multidão é sua. Vão lhe aplaudir. Vão dizer que você é magnífico, você é o grande. Foi isso que o diabo faz. Então, Jesus não está preocupado com quantidade, irmãos. Jesus escolheu 12. Dos 12, um ainda deu errado. Mas aqueles 12 revolucionaram o mundo. Os 11, mas o que foi escolhido depois, que é Paulo, revolucionaram este mundo. O que é o cristianismo hoje? O que é Cristo hoje? Jesus divide a história da humanidade, antes e depois de Cristo. É a pessoa mais conhecida, que começou num lugarejo, que não tinha expressão nenhuma. Jesus nunca fez uma viagem internacional. Já parou para pensar nisso? Porque quando o cara quer ser presidente da república, a primeira coisa, pode ver aqui os candidatos a presidente, eles vão viajar o mundo para saber, para se mostrar que vai ser presidente. Jesus nunca fez uma viagem. Jesus andava da Galileia para a Judeia. Às vezes ia a Decápolis ali do lado lá. A vida de Jesus se restringiu àquela área ali. Hoje é a pessoa mais importante do mundo. Aleluia. Eu não estou falando nem do ponto de vista espiritual. A pessoa mais reconhecida do mundo, todo mundo sabe quem é Jesus. Aleluia. Estão entendendo? Jesus não está preocupado com aparência, com resultado. Jesus está preocupado que a gente produza frutos. Que a gente produza frutos. Aí a gente vai para a aparência. Aí nós vamos para a igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 9. Olha o que acontece com a igreja de Esmirna. Apocalipse 2, 9. É a igreja de Esmirna. Conheço, leia para mim, leia comigo, vamos lá. Conheço. Eu errei, desculpe. É 3:1. Esse aí eu já li. 3:1. Leia aí.
pessoas olhavam para a igreja de Sardes, a igreja de Sardes. Olhavam para a igreja de Sardes, que culto maravilhoso. Olha, é poder de Deus. Acontece isso, acontece aquilo. Cura, milagres acontecem, pessoas profetizando. E a igreja diz assim, eu conheço as suas obras, você tem fama que está viva. Aos nossos olhos, uma igreja dessa está viva. Mas aos olhos de Jesus, o que é que ele diz? Você não está viva, você está morta. Porque não é a performance que diz qual é a igreja, mas a intimidade que essas pessoas têm de Jesus e a intimidade que essas pessoas têm umas com as outras. O que diz que uma igreja está viva, irmãos, não é a nossa performance. Porque Jesus disse, em meu nome expulsarão demônio, em meu nome profetizarão, em meu nome farão milagres. E tudo isso é performance. Eu não estou negando isso, eu estou dizendo que isso não é o mais importante. Isso não é fruto, isso é resultado. E a igreja de Sardes, ela tinha resultado para apresentar. E as pessoas olhavam de fora e diziam assim, esta é uma igreja viva. Já pensou nisso? A gente diz assim, esta é uma igreja viva. Mas Jesus olhando lá de cima disse assim, eles pensam que estão vivos, mas eles estão mortos. Sabe por quê? Porque eles não têm frutos. Eles têm resultados. A gente precisa apresentar fruto. E o fruto fala da nossa intimidade com Jesus. Fala da nossa entrega, da porta estreita, que é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Fruto só pode produzir quando eu me nego a mim mesmo. Quando eu ponho a vontade de Deus na minha vida como prioridade única. Quando a vontade de Deus realmente é prioridade da minha vida. Aí você começa a ter frutos. Jesus disse, é preciso que vocês estejam em mim e eu em vocês, para que vocês produzam. Precisa. Não é a quantidade de oração, a performance de oração, não é a performance de dinheiro que entra na igreja, não é a performance do número de pessoas que estão aderindo ao espaço, não é aquilo de milagroso que acontece dentro da igreja, não é isso, irmãos. Não é isso que Jesus está falando. A igreja de Sardes apresentava performance, resultados. E eles olhavam para eles mesmos, porque ele dizia assim, ó, com essas suas obras, você tem fama. Então a igreja se sentia assim, eu sou uma igreja viva. Eu sou uma igreja poderosa. E o que Jesus diz para essa igreja é trágico. Você pensa que é viva, mas você está morta. Você está morta. Por que você está morta? Porque você produz resultados, você não produz frutos. Você tem a aparência de viva, mas não está viva. Você está morta. E isso nós podemos trazer para a gente, para cada um de nós, irmãos. Porque a igreja somos nós. E a gente precisa avaliar isso. Porque muitas vezes nós nos achamos que estamos vivos, está tudo bem, estamos abafando com Jesus. Ah, porque eu sou responsável disso, faço aquilo, aquilo outro, aquele negócio. Não é isso. Como é que está a nossa vida com Jesus, a nossa intimidade com Jesus, o nosso relacionamento com Jesus? E mais uma vez, não é o tanto de Bíblia que eu leio, não é o tempo de oração que eu oro. Mas o coração quebrantado diante dele, é a vontade, o desejo ardente, Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, eu quero viver na tua vontade, Senhor. Eu quero ser transformado, Senhor, pela renovação da minha mente, para que eu possa entender a tua boa, perfeita e agradável vontade. É isso que muda, irmãos. É isso que faz uma igreja viva. A igreja viva é aquela que Jesus está nela. É aquela que Jesus se manifesta através dos frutos e não da performance. É quando a igreja se ama. É quando a igreja cresce na unidade do Espírito.
Espírito. É isso que a igreja está viva. Quando você lê o livro de Atos, nos primeiros capítulos, né, a partir do capítulo 2, o que acontece com a igreja primitiva? A dúvida que aquela igreja estava viva? A dúvida? Não. Era o partir do pão, era a doutrina, a oração, acontecia, a alegria, todos estavam juntos no mesmo Espírito. Aleluia! E sabe, a Bíblia diz que cada vez mais Deus acrescentava àquela igreja. Não era a estética da igreja, não era a performance, o louvor magnífico, luzes, nada disso. Era o poder do Espírito de Deus agindo no meio da igreja. E é isso que nós precisamos fazer. Agora, claro, vamos fazer o melhor. Não estou dizendo que eu não vou dar, pastor, vamos botar banco de madeira aqui na igreja. Não estou dizendo isso, irmãos. Eu não estou sendo reacionário, querendo voltar lá aos primórdios, né? Eu me lembro na L2, quando começou a L2 ali, era o barracão ali atrás. A maioria das igrejas aqui no Distrito Federal começaram assim, sim ou não? A maioria das igrejas começaram num barracão ali, de madeira. Não é isso, Davi? Não é assim? Era assim que começava. Tinha esse luxo de poltrona assim, Davi? Era banco duro, queixo duro, meu irmão. Era queixo duro. Hoje não, só vou para a igreja se tiver ar-condicionado. Só vou para a igreja se estiver sendo. Se não estiver chovendo. Se fizer, não vou. Não vou. É assim que nós estamos nos comportando. O que é que você acha que Jesus está olhando para nós e dizendo o quê? Se a gente não paga o preço de vir um dia que está chovendo, porque a gente é justificativa para eu vir ou não vir à igreja, para me congregar com meus irmãos, você está dizendo que a igreja não é importante para você. E o que significa que você está dizendo para Jesus? Olha, a tua noiva não é legal para mim. Eu gosto de você, mas da sua noiva não. Agora, se eu como noivo, alguém não gostasse da Ana como noiva, eu não ia gostar. Realmente a Ana não presta, não sei o quê. Eu ia falar isso? Se eu amo a Ana, o que é que eu vou fazer? Eu como noivo, o que é que eu vou fazer? Se estão falando mal, se estão desprezando a minha noiva, o que é que eu vou dizer? Para trás, vai embora daqui, cara, não quero você daqui perto não. Isso é natural do ser humano, nós faríamos isso, a não ser que você não ame. Mas Jesus ama a sua igreja. Jesus ama a sua igreja. E ela é a noiva do Cordeiro. Então, quando você diz que não ama, e você diz que não ama, não é pelas suas palavras, mas pelas suas atitudes. Palavra não representa nada. Para Deus não representa nada. O que Deus quer é frutos. Frutos. Então, um ato da gente estar reunido uma vez por semana, isso fala muito alto. E eu estou falando aqui com vocês, e vocês estão aqui, desculpe. Mas eu só estou dizendo, talvez no YouTube alguém ouça. Mas é verdade, irmãos. É verdade. Então a gente não é viva pela estética. A igreja encanta. Entra, escuridão, show, telão, show de bola. Estética pura. A gente fica maravilhado, encantado. Isso é que é igreja boa. E a gente não olha o quê? O fruto. Não olha a estrutura. A gente se encanta com a casa, mas não olha a estrutura, a fundação dessa casa. O Paulo vai dizer, lá em Efésios, ele vai dizer que a igreja, deixa eu ler aqui, ver se eu pego aqui, Efésios capítulo 2, por favor. Efésios capítulo 2, deixa eu dizer qual é o versículo. É o versículo, vamos ler.
Vamos ler do 16 para frente que eu pego ele. Vamos ler. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo. Ele está falando de gentios e judeus, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Vai o 18. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Quem estava longe era o gentio, quem estava perto era os judeus. Pois por meio dele ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai por o mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aí, esse versículo. Edificados. Sobre o que, irmãos? Leiam aí. Edificados sobre o quê? Se a igreja não está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, ela é uma casa que está na areia. Ela é uma casa que está na areia. E aí eu posso levar isso para a minha vida. Porque eu faço parte desta casa. Porque eu faço parte deste templo. Bota o 21 só para a gente continuar. O que é que ele diz? No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se o templo santo no Senhor. Edificado sobre a palavra de Deus. Edificado sobre a palavra de Deus. E no conhecimento de Cristo. Ele é a pedra angular. A doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus. E a vivência do Cristo vivo em nossas vidas. É isso que a igreja é edificada. E ela se torna templo do Espírito. Então, queridos, cada vez que a gente se reúne aqui, nós somos o templo do Espírito. Cada vez que uma igreja se reúne, ela se torna o templo do Espírito. Não é nem a condição geográfica, não é a condição geográfica, nem tampouco a condição social, nem tampouco a condição institucional. É o corpo vivo de Cristo que se reúne aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nesta noite tem aqui o templo do Espírito. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Então, se o templo vivo de Cristo é importante, é preciso que você se reúna. Não é? É preciso que você se reúna. Eu estava lendo, pastor Isaías, uma reportagem sobre o domingo. A história do domingo, né? Por que a gente se reúne no domingo e por que outros se reúnem no sábado? E aí a pessoa estava escreveu e disse assim, a gente se reúne no domingo, em primeiro lugar porque a igreja primitiva se reunia no primeiro dia que era o dia da ressurreição de Jesus, no domingo. Segundo lugar, porque o domingo representava o primeiro dia da semana para o cristão, é o momento da nova criação de Deus. Quando Jesus ressuscitou, ali é a nova criação de Deus. O sábado representava a velha criação. Agora é uma nova criação. Jesus fez tudo novo. E ele ressuscitou, no momento que ele ressuscitou, se ele não ressuscitasse, nada teria sido feito novo. Ele precisava ressuscitar. Se ele continuasse lá no túmulo, apaga tudo. Mas ele ressuscitou. E no momento que ele ressuscitou, ele fez uma nova criação. Só que a criação lá antiga, a primeira criação, ela começou como? Começou pelo universo, não foi? Não foi assim? No primeiro dia fez isso. Deus botou o sol, botou a luz, botou isso, botou aquilo, separou a água. Deus foi fazendo de lá para cá. E a nova criação, onde é que Deus está começando? Ao contrário. Porque na velha criação, o homem é a última coisa a ser criada. Na nova criação, o homem é a primeira coisa a ser criada. É tanto que a Bíblia diz que a natureza geme esperando o quê? A redenção. Então, Deus já começou a sua nova criação na minha pessoa, na sua pessoa, na pessoa de cada um de nós. Mas eu estava falando do domingo. E a pessoa diz assim, olha, no domingo não é por nada não. Porque não é dia nem semana, como Paulo diz, nem festa, nada disso. Mas tem esses dois motivos aí. Mas as igrejas, ele diz falando que a maioria das igrejas, as igrejas
perseguidas, elas não se reúnem no domingo. Sabe por quê? Porque vai dar na cara, irmãos. Todo mundo sabe que cristão se reúne no domingo. Então, ele vai se reunir no domingo, eles escolhem outro dia da semana para se reunir. Mas o importante para eles é o quê? Se reunir. Estão entendendo o que eu estou falando? O importante para eles é se reunir. É se reunir. Não é o dia, não é a hora, mas é o momento da reunião. É a alegria da reunião, é o prazer da reunião, é o estar com os irmãos adorando ao mesmo Deus. Então, se a gente não valoriza isso, se isso não é importante para a gente, não faz sentido a gente ser crente, pessoal. Porque o resto é performance. O resto é performance. Fruto é isso aqui, ó. É estarmos juntos, é louvando a Deus juntos, é buscando a Deus juntos, é o corpo, é a família, é o templo do Espírito Santo, irmãos. Então não vamos julgar pela performance, não vamos julgar pela aparência, mas produza fruto. Agora, quem produz fruto, eu quero deixar bem claro, quem produz fruto apresenta resultado. Nem todo que dá resultado tem fruto. É isso que Jesus está dizendo. Quem tem fruto vai dar resultado. Resultado em Cristo Jesus. Agora, quem tem resultado nem sempre tem fruto. Então, o que Jesus está dizendo assim, apresentem frutos. Sejam árvores boas. Sejam casas construídas sobre a rocha. Andem no caminho estreito, negando a si mesmo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome do Senhor? Vamos agradecer a Deus. Bom, na realidade eu ia fazer 3 mensagens com essas, mas eu resolvi fazer 2. Então, vamos refletir um pouco conosco mesmo, né? É uma autoavaliação, né? É um autoexame. Qual é a sua preocupação? Produzir frutos ou apresentar resultados? Tem gente que nem resultado quer apresentar. Quanto mais produzir frutos. Mas Jesus está chamando a gente para produzir frutos. Jesus está dizendo, árvore boa. E é a segunda vez, é a primeira vez que ele diz na Bíblia, aliás, em 2 evangelhos ele diz, a árvore que não produzir frutos será cortada. Veja, ele não diz que é a árvore que produz fruto mau, ele está dizendo a árvore que não produzir frutos será cortada. Que a gente possa entender isso no nosso coração. Que a gente está aqui para produzir frutos. Nós vamos ter, nesse final de semana, um encontro dos nossos dirigentes de núcleo. E a gente quer fazer uma coisa bem espiritual. No dia 26, a gente reinicia os nossos núcleos. Eu queria que você priorizasse isso. Porque é na unidade do Espírito que a gente produz frutos, irmãos. Não existe produção independente na igreja. Não entende. Talvez você entre na performance. Eu não peco, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu dou dízimo. Isso tudo é performance. Tudo é performance. Não se avalie por isso. Não se avalie por isso. Vamos nos avaliar por aquilo que está produzindo no nosso coração. E veja, olhe para o seu coração. Só você pode olhar. Só você pode olhar para a sua vida. E veja se você está produzindo frutos realmente que alegram o coração do Senhor. Será que você é aquela figueira que Jesus se aproxima com fome e olha e não tem frutos? É apenas uma figueira? Que possamos produzir frutos.